No coração de Lisboa, sob o sol escaldante de um verão português, João entrou na loja H&M do Chiado com o coração acelerado, procurando uma distração para o turbilhão de pensamentos que o atormentavam. Ele havia acabado de discutir com o pai, um homem conservador que insistia em arranjar um casamento arranjado com a filha de um amigo de negócios, ignorando completamente os sentimentos reais do filho. Mas o que aconteceu no provador mudou tudo. Miguel, o funcionário charmoso que o ajudava a experimentar camisas, inclinou-se inesperadamente e o beijou, um gesto impulsivo que selou um segredo há muito guardado, mas que, sem que soubessem, foi flagrado por uma câmara de segurança escondida, levando a uma denúncia anônima que explodiria na família de João horas depois. João piscou, atordoado, sentindo o calor das bochechas curar enquanto Miguel se afastava, os olhos castanhos dele brilhando com uma mistura de ousadia e medo. Desculpa, Eu não aguentei mais, murmurou Miguel, ajustando o colarinho da camisa que João experimentava. O ar no pequeno cubículo parecia carregado, o som distante da multidão na loja abafado pelas cortinas grossas. João, aos 25 anos, sempre soubera de sua atração por homens, mas nunca havia agido sobre ela, preso às expectativas de uma família tradicional de Braga, onde o pai, um empresário bem-sucedido, via o casamento como uma extensão de alianças comerciais. Ele saiu dali cambaleando, a mente um redemoinho de confusão e excitação. Miguel, 28 anos, trabalhava na H&M há 3 anos, lidando diariamente com clientes variados, mas algo em João atraíra desde a primeira visita dele à loja, semanas antes. Miguel crescera em uma família mais liberal de Porto, mas mesmo assim, enfrentava o peso da sociedade portuguesa, onde o casamento gay era legal desde 2010, mas os preconceitos ainda ecoavam em sussurros e olhares julgadores. Ele não planejava o beijo, foi um impulso, nascido da química que sentira crescer em conversas casuais sobre moda e vida. De volta ao apartamento que dividia com um amigo na Baixa, João ignorou as mensagens do pai e se jogou na cama, revivendo o momento. O telefone tocou insistentemente. Era a mãe, com voz trêmula. João, o que é isso que estão dizendo? Seu pai recebeu um vídeo de você na loja. O coração dele parou. Como? Quem? A denúncia anônima viera de um colega de Miguel, invejoso e homofóbico, que acessara as câmaras e enviara o clipe para o número do pai de João, encontrado em um cadastro antigo da loja. O caos se instalou. O pai, furioso, exigiu que João voltasse para Braga imediatamente, ameaçando cortar o apoio financeiro se ele não endireitasse sua vida. João relutou, mas a pressão era imensa. Ele marcou um encontro secreto com Miguel no dia seguinte, em um café escondido nas ruelas de Alfama. Por que você fez aquilo? Perguntou João, os olhos evitando os dele. Miguel suspirou, explicando sua própria luta. Ele saíra do armário aos 20, perdendo amigos e enfrentando rejeição no trabalho anterior. Eu vi em você o que eu era antes, preso, infeliz. Quis te libertar, mas agora vejo que compliquei tudo. Eles conversaram por horas, compartilhando histórias de infâncias marcadas por expectativas rígidas. João admitiu que sonhava em ser arquiteto, mas o pai o forçava a estudar administração para herdar os negócios. Enquanto isso, em Braga, o pai de João, Sr. António, reunia a família para uma intervenção. A mãe, Dona Maria, chorava em silêncio, dividida entre o amor pelo filho e a lealdade ao marido. Ele precisa de ajuda, não de punição, ela argumentava, mas António era intransigente, vendo a homossexualidade como uma fraqueza que mancharia a reputação da família. Ele contratou um detetive particular para investigar Miguel, descobrindo seu passado, um relacionamento anterior terminado em traição, o que só alimentava sua raiva. João decidiu confrontar o pai, viajando para Braga. A chegada foi tensa, a casa colonial ecoava com silêncios pesados. Você me envergonha, disse António, jogando o tablet com o vídeo na mesa. João, tremendo, defendeu-se. Pai, isso sou eu. Não é uma escolha, é quem eu sou. A discussão escalou, com acusações de ingratidão e ameaças de deserdar. Dona Maria interveio, revelando que sabia do segredo de João há anos, mas silenciara por medo. Essa confissão abalou António, forçando-o a questionar suas crenças arraigadas. Miguel, em Lisboa, lidava com as consequências no trabalho. O colega que denunciara foi demitido após uma investigação interna, mas o dano estava feito. Miguel recebeu olhares suspeitos dos gerentes, e rumores se espalharam. Ele pensou em desistir, mas lembrou das palavras de João: você me deu coragem. Decidido, ele planejou ajudar João a enfrentar a família, mesmo que isso significasse arriscar sua própria estabilidade. A tensão crescia. João retornou a Lisboa, mas o pai o seguia de perto, enviando mensagens constantes. Em uma noite chuvosa, João e Miguel se encontraram novamente, em um parque à beira do Tejo.
Eu não posso mais esconder, disse João. Miguel assentiu, e eles traçaram um plano, revelar o relacionamento publicamente, mas com cautela, para minimizar o impacto. Mal sabiam que o detetive contratado os observava, registrando cada momento para usar contra eles. O detetive, um homem discreto chamado Rui, enviou as fotos para Sr. António, que as usou como munição em uma ligação furiosa para João. Você está destruindo nossa família por causa desse marginal, berrou ele, referindo-se a Miguel como se fosse um criminoso. João, agora mais resoluto, rebateu: pai, o marginal aqui é você, com seus preconceitos velhos. A ligação terminou com o ultimato: ou João terminava com Miguel, ou perdia tudo, herança, apoio, até o nome da família. Miguel, ao saber, sentiu o peso da culpa. Ele havia impulsionado João para fora do armário, mas agora via as ramificações. A mãe de João adoecendo de estresse, o irmão mais novo se distanciando por medo de ser associado. Em Porto, sua própria família o apoiava, mas alertava sobre os perigos da sociedade portuguesa, onde, apesar das leis progressistas, o catolicismo tradicional ainda influenciava muitos. Você precisa pensar no futuro dele, disse a irmã de Miguel, uma advogada que lidava com casos de discriminação. João enfrentava dilemas internos profundos. Em suas noites insones, questionava se valia a pena sacrificar a família por um amor nascente. Ele visitou um terapeuta em Lisboa, recomendado por um amigo, onde desabafou sobre a pressão social. Em Portugal, ser gay é aceito na lei, mas nas famílias como a minha, é um pecado mortal. O terapeuta o encorajou a buscar autenticidade, mas avisou sobre os custos emocionais. Uma traição inesperada veio de dentro. O amigo de quarto de João, Pedro, que descobrira o segredo e, pressionado por dívidas, aceitou dinheiro do pai de João para espioná-lo. Pedro relatava os encontros com Miguel, alimentando a paranoia de António. Quando João descobriu, a confrontação foi brutal. Como você pôde me trair assim? Gritou ele, expulsando Pedro do apartamento. Essa perda de confiança abalou João, fazendo-o duvidar de todos ao redor. Miguel, determinado a reparar, convidou João para um fim de semana em Sintra, longe da cidade. Lá, entre palácios e florestas, eles aprofundaram a conexão. Miguel compartilhou sua história de traição passada, um ex-parceiro que o deixara por medo de exposição pública. Eu jurei nunca mais me esconder, disse ele. João, tocado, admitiu seus medos. E se eu perder tudo? Meu pai é tudo que eu tenho. Eles decidiram enfrentar juntos, mas uma ligação interrompeu o idílio. Dona Maria hospitalizada após uma discussão acalorada com António. Correndo de volta, João encontrou a mãe fraca, mas lúcida. Filho, eu sempre soube. Seu pai também, no fundo. Ele tem medo do que os outros dirão. Essa revelação humanizou António para João, mostrando que o preconceito era enraizado em inseguranças pessoais. Miguel esperava do lado de fora, oferecendo suporte silencioso. António chegou, e pela primeira vez, viu Miguel não como inimigo, mas como pessoa. Quem é você para meu filho? Perguntou ele, voz rouca. Miguel respondeu com dignidade, alguém que o ama pelo que ele é. A tensão no hospital era palpável, com enfermeiras observando discretamente. António, abalado pela saúde da esposa, cedeu um pouco. Não aprovo, mas não vou perdê-la por isso. Era um armistício frágil, mas João via uma brecha. De volta a Lisboa, o casal enfrentou mais desafios. No trabalho de Miguel, uma promoção foi negada devido aos rumores, forçando-o a considerar uma mudança. João, inspirado, largou o curso de administração e se inscreveu em arquitetura, cortando laços financeiros com o pai. Eu pago o preço pela liberdade, declarou ele. Mas o conflito escalava. António, não aceitando a derrota, espalhou boatos na comunidade de Braga, manchando a reputação de João. Amigos de infância se afastaram, e João recebeu mensagens anônimas de ódio. Miguel, solidário, sugeriu uma ação legal contra a difamação, mas João hesitava, temendo piorar as coisas. Em uma noite de crise, João questionou o relacionamento, e se isso for um erro? O preço é alto demais. Miguel, ferido, rebateu, o amor sempre custa. Mas esconder custa mais. Eles se reconciliaram, mas a semente da dúvida foi plantada. A sociedade portuguesa, com suas festas de São João e tradições familiares, ampliava o drama. Durante as festas em Porto, Miguel levou João para conhecer sua família, um contraste acolhedor com a rigidez de Braga. Lá, João viu que poderia ser aceitação genuína. Mas uma ligação de António interrompeu: volte para casa, ou esqueça que tem família.
João escolheu ficar, mas o coração partido. O pai cumpriu a ameaça, cortando contato. Dona Maria, secretamente, mantinha ligações, dividida entre marido e filho. Com o corte financeiro, João enfrentou dificuldades reais, aluguel atrasado, contas acumulando. Miguel o ajudou, dividindo despesas, mas isso criava dependência, gerando tensão. Eu não quero ser um fardo, disse João, procurando empregos precários enquanto estudava arquitetura. Miguel, promovido finalmente após provar sua inocência nos rumores, insistia: somos uma equipa agora. O conflito moral aprofundava. João questionava se impor sua identidade valia o sofrimento da mãe. Em sessões de terapia, ele explorava o dilema ético: é egoísmo lutar pela felicidade própria quando machuca os outros? O terapeuta respondia: autenticidade não é egoísmo, é necessidade. Uma reviravolta veio quando o irmão de João, Tiago, de 18 anos, apareceu em Lisboa. Pai me mandou te convencer a voltar, disse ele, mas confessou: eu apoio você. Sempre soube. Tiago revelara ser bissexual, inspirado pela coragem de João. Essa aliança familiar inesperada fortaleceu João, mas complicou. Agora, proteger Tiago dos preconceitos do pai era prioridade. António, sentindo a perda, consultou um padre em Braga, buscando orientação. O padre, progressista, sugeriu aceitação: Deus ama todos os filhos. Mas António resistia, preso a valores tradicionais. Ele viajou a Lisboa para uma confrontação final com João e Miguel. O encontro ocorreu em um restaurante no Bairro Alto, atmosfera carregada. Você destruiu minha família, acusou António Miguel. João interveio: não, pai. Seus preconceitos fizeram isso. Miguel, calmo, compartilhou sua jornada: eu perdi muito também, mas ganhei liberdade. António, tocado pela vulnerabilidade, admitiu medos: temo pelo seu futuro em uma sociedade que ainda julga. A conversa evoluiu para um debate sobre sociedade portuguesa, leis avançadas versus mentalidades atrasadas. António recordou sua juventude sob a ditadura de Salazar, onde conformidade era sobrevivência. Mudei pouco, confessou. João viu o pai como vítima de seu tempo, humanizando-o. Mas uma traição surgiu: Tiago, pressionado, revelara segredos a António, que usou para manipular. João sentiu-se traído novamente: até você. Tiago chorou: desculpa, eu tinha medo. Essa ferida reabriu velhas dores, forçando João a questionar lealdades. Miguel propôs uma pausa no relacionamento para João refletir. Talvez você precise resolver com sua família primeiro. João recusou: não, isso nos fortalece. Mas internamente, duvidava. A pressão social culminou em um evento, uma manifestação LGBT em Lisboa, onde João e Miguel participaram. Lá, João falou publicamente pela primeira vez, compartilhando sua história. O vídeo viralizou, atraindo apoio, mas também ódio. António viu, e algo quebrou. Ele ligou: voz quebrada, eu errei. A reconciliação começou devagar. Dona Maria melhorou, e a família se reuniu em Braga. António, relutante, convidou Miguel. Não aprovo ainda, mas tenta entender. Miguel aceitou, sabendo que era um passo. Porém, o custo era visível. João perdeu amigos conservadores, Miguel enfrentou discriminação no trabalho. Eles debatiam escolhas: foi certo forçar a mudança? Perguntava João. Miguel: sim, ou viveríamos mentiras. O clímax se aproximava com uma decisão moral. António ofereceu restaurar o apoio se João descretizasse o relacionamento. João recusou: não volta ao armário. Essa escolha selou a ruptura parcial, mas libertou João. Com a recusa, João e Miguel construíram uma vida independente em Lisboa. João se formou em arquitetura, conseguindo um estágio em uma firma progressista. Miguel abriu uma pequena loja de moda própria, usando economias. Sua relação amadureceu, marcada por discussões profundas sobre identidade e sociedade. Mas sombras persistiam. Dona Maria visitava secretamente, trazendo notícias de António, que adoecera de depressão. Ele sente falta de você, dizia ela. João visitou Braga, encontrando o pai frágil. Eu te amo, filho, mas não entendo, confessou António. João respondeu: entender leva tempo. Mas amor não condiciona. Tiago, agora na Universidade em Coimbra, tornou-se aliado, organizando grupos de apoio LGBT. Ele revelou ao pai sua orientação, forçando António a confrontar preconceitos duplamente. 2 filhos.
Deus me testa, murmurou ele, mas começou terapia familiar. Miguel enfrentava seu próprio drama, um ex-parceiro reapareceu, oferecendo reconciliação. Eu mudei, disse o ex-Miguel, tentado por memórias, confessou a João, parte de mim duvida se isso é certo. João, ferido, questionou, você me trairia? Miguel negou, não, mas o medo de perder você me assusta. Essa vulnerabilidade aprofundou o laço, mas destacou custos, isolamento social, estresse constante. Em uma viagem a Algarve, eles refletiram, valeu a pena? Perguntou João. Miguel, sim, porque agora somos reais. Uma reviravolta social, um artigo no Público sobre sua história, baseado no vídeo da manifestação, trouxe visibilidade. Apoio veio de celebridades portuguesas, mas também ameaças. Eles consideraram emigrar para um país mais acolhedor, como Espanha, mas decidiram ficar. Portugal precisa mudar, e nós ajudamos. António, influenciado pelo artigo, procurou reconciliação plena. Em uma reunião familiar, ele pediu perdão, eu estava errado. O mundo mudou, e eu preciso mudar. Lágrimas fluíram, e Miguel foi aceito, ainda que hesitantemente. Mas o preço era irreversível, amizades perdidas, carreiras impactadas. João ponderava, escolhas certas doem tanto quanto erradas. O relacionamento testado por uma crise final, Miguel recebeu uma oferta de emprego em Madrid, forçando uma escolha. Vá, se for melhor, disse João, mas internamente temia o fim. Miguel recusou, meu lugar é com você. Com a recusa da oferta, Miguel e João solidificaram sua união, casando-se em uma cerimônia simples em Lisboa, com família presente. António, ainda lutando, compareceu, por você, filho. Dona Maria chorou de alegria, Tiago celebrou. Mas a sociedade testava, discriminação no trabalho de João, onde colegas conservadores o isolavam. Ele lutou, processando por assédio, ganhando visibilidade como ativista. Miguel apoiava, mas o stress cobrava, discussões sobre prioridades, com Miguel sentindo-se secundário. Uma traição final veio de Tiago, ele, pressionado por namorado, revelou detalhes íntimos em uma rede social, causando escândalo. João confrontou, por quê? Tiago, queria ajudar, mostrando normalidade. O dano, mais ódio online. João questionou tudo, minhas escolhas destruíram vidas. Miguel, não, revelaram verdades. No ápice, António sofreu um infarto, culpando o estresse familiar. No hospital, ele confessou, eu causei isso. Perdoe-me. João perdoou, e a família uniu-se. Anos depois, João e Miguel prosperavam, João arquiteto renomado, Miguel empresário. Eles adotaram uma criança, desafiando normas. Mas reflexões perduravam, o preço da autenticidade versus conformidade. Foi certo João priorizar seu amor sobre a família tradicional, ou isso foi um ato de egoísmo que causou dor desnecessária?